Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorroga por mais 6 meses o inquérito das fake news. Algo que apura a divulgação de notícias falsas que atingem a segurança e a honorabilidade do STF. O juiz brasileiro proíbe a reprodução mundial da canção Million Years Ago da cantora britânica Adele após uma denúncia de plágio apresentada pelo cantor Toninho Gerais. O Ministério Público da Bolívia confirma um mandado de prisão contra o ex-presidente Evo Morales devido ao suposto abuso de um menor quando era chefe de Estado. O governo brasileiro pede esforços redobrados contra a mudança climática após a passagem de um furacão no arquipélago francês de Mayotte. E a União Europeia vai investigar as acusações de que a Rússia possa ter usado o TikTok para interferir nas eleições presidenciais da Romênia. Agora, no Jornal Mundial. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou nesta segunda-feira por mais 180 dias as investigações que apuram a divulgação de notícias falsas, ameaças, calúnias, difamações, injúrias e outras infrações que atingem a segurança e a honorabilidade do STF e seus membros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira a prorrogação por mais 180 dias das investigações que apuram a divulgação de notícias falsas, ameaças, calúnias, difamações, injúrias e outras infrações que atinjam a segurança e a respeitabilidade do STF e de seus membros. A decisão de Moraes, que é o relator do caso na Corte, tem o objetivo de atender à necessidade de realização de novas diligências que aprofundem um modo de operar do que ficou conhecido como Gabinete do Ódio. O gerador de fake news e ataques às instituições teria supostamente se instalado no Palácio do Planalto durante o governo do então presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Supremo, serão realizadas as oitivas, que são os depoimentos, de mais 20 pessoas, a complementação da análise das informações obtidas mediante a quebra de sigilo fiscal e bancário e o término das diversas diligências em andamento na Polícia Federal. Em meados deste ano, havia uma expectativa declarada pelo próprio presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, de que as investigações do inquérito das fake news pudessem ser concluídas ainda em 2024. O surgimento de novos acontecimentos, como as invasões das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 e a revelação de um suposto plano de golpe de Estado em 2022, trouxeram novos personagens investigados. Durante o balanço das atividades do ano, feito a jornalistas que cobrem o dia a dia do STF na semana passada, Barroso voltou atrás na previsão e disse que a duração de mais de 5 anos do inquérito se justifica porque os fatos se multiplicaram. Algumas pessoas se queixam que o inquérito, ou alguns inquéritos em curso no Supremo, têm demorado muito. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o inquérito, com todas as suas singularidades que eu reconheço que ocorreram, ele foi decisivo, eu penso, para salvar a democracia no Brasil. Nós estávamos indo para um abismo. O padrão brasileiro ia ser o padrão daquele parlamentar que, depois de xingar todo mundo com todas as grosserias, convocou o povo para invadir o Supremo, ou do presidente de partido que, em nome da liberdade, atirou de fuzil na Polícia Federal, ou o blogueiro que está fugido nos Estados Unidos dizia as coisas mais absurdas para desacreditar as instituições. Portanto, foi atípico, mas, olhando em perspectiva, foi necessário e acho que foi indispensável para nós enfrentarmos o extremismo no Brasil. O chamado inquérito das fake news também apura a existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa de informações falsas nas redes sociais. De Brasília para a FM O Tempo, Édio Ferreira Júnior. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, tem um mandado de prisão expedido desde outubro, mas a informação só foi confirmada recentemente pelo Ministério Público. Ele é acusado de um suposto abuso a uma menor quando era chefe de Estado.
O Ministério Público da Bolívia confirmou a existência de um mandado de prisão contra o ex-presidente Evo Morales e anunciou um pedido de 6 meses de prisão preventiva devido ao suposto abuso de uma menor quando ele era chefe de Estado. A promotora do caso também tinha anunciado mais cedo que ordenou a prisão do ex-presidente por se recusar a comparecer a uma intimação para responder pela denúncia existente. A avaliação do MP é que Morales teria cometido o tráfico de menor após um suposto acordo com os pais de uma adolescente de 15 anos. Apesar do conturbado cenário político no país, foram feitas operações policiais para prender Morales, que desde então está refugiado no reduto político do Chapare, uma região cocaleira no centro do país. O escândalo remonta a 2015, quando ele governava a Bolívia. De acordo com o processo, Morales teria se envolvido com uma menor de 15 anos, com quem teve uma filha em 2016. Ainda que Morales já tenha descartado anteriormente essa denúncia por se basear em fatos investigados em 2020 sob a figura penal de estupro, que implica acesso carnal com menores, o MP agora se concentra no suposto tráfico de pessoas. Em meio à disputa pela candidatura da esquerda nas eleições de 2025, Morales argumentou que essa investigação é uma perseguição judicial conduzida pelo governo de Luiz Arce, antigo aliado, para impedi-lo de participar da corrida eleitoral. Após uma denúncia de plágio apresentada pelo compositor Toninho Gerais, um juiz brasileiro proibiu a reprodução em qualquer parte do mundo da canção Million Years Ago da cantora britânica Adele. Um juiz brasileiro proibiu a reprodução em qualquer parte do mundo da canção Million Years Ago, da estrela pop britânica Adele, após uma denúncia de plágio apresentada pelo compositor Toninho Gerais. Caso a decisão seja descumprida, a multa é de R$50 mil. Toninho Gerais apresentou uma ação por plágio por considerar que a canção havia copiado a melodia de Mulheres, um sucesso interpretado pelo sambista Martinho da Vila em um álbum lançado em 1995. As filiais no Brasil da Sony Music e da Universal Music podem apelar da decisão. Na denúncia de plágio apresentada em um tribunal no Rio de Janeiro, a defesa de Gerais exige, entre outras coisas, R$1 milhão por perdas e danos. A canção Million Years Ago esteve no meio de outra polêmica na Turquia, quando internautas disseram ter identificado semelhanças com a melodia de Asilara Tuntunmak, do cantor curdo Ahmet Kaya, morto no ano 2000. Ontem, uma árvore de Natal flutuante caiu na lagoa de Araçatiba, em Maricá, no Rio de Janeiro. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas após a queda da estrutura. A árvore foi derrubada pelos fortes ventos e chuva que atingiram o estado do Rio de Janeiro. Em nota, a Prefeitura de Maricá disse que está prestando todo o apoio às vítimas e suas famílias, além de apurar as causas do acidente. O falecido era funcionário da empresa contratada para a montagem da árvore. Ele foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, onde não existiu aos ferimentos. Outras 2 pessoas socorridas no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara estão fora de perigo. Uma delas já recebeu alta, segundo a Prefeitura. Veja a seguir, o governo brasileiro pede esforços redobrados contra a mudança climática após a passagem de um furacão em Maiote. E as investigações da União Europeia sobre a interferência nas eleições da Romênia. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. E Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Vamos saber agora como fica o tempo para amanhã. Boa noite, Marcelo. Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice. Boa noite a todos. Bom, a quarta-feira será marcada por pancadas de chuva em diversos estados brasileiros. Mesmo assim, o tempo permanece abafado, com o verão já dando as caras, ainda que inicie oficialmente apenas no próximo sábado. No sul,
Com o afastamento das instabilidades, as precipitações diminuem em grande parte da região sul. No entanto, ainda chove nas áreas do leste, centro-leste e nordeste do Rio Grande do Sul, bem como no leste de Santa Catarina e no Paraná. Nas capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, o tempo será predominantemente estável, mas com possibilidade de chuva passageira e isolada no fim do dia. Não há previsão de temporais e as temperaturas começam a subir, com máximas variando entre 28 e 30 graus. No sudeste, os ventos vindo do oceano em direção ao continente mantêm o céu carregado no leste de São Paulo e em parte do interior paulista. As chuvas mais intensas se concentram entre o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e a metade norte de Minas Gerais. No centro-oeste do país, a quarta-feira será marcada por pouca chuva, onde ocorre será de forma isolada, especialmente entre Goiás e Mato Grosso. No extremo norte de Mato Grosso do Sul, a chuva será esporádica e sem registro de temporais. O tempo será abafado com temperaturas máximas próximas dos 30 graus. Na região nordeste, a previsão de chuvas pontuais e isoladas no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. Entre as capitais São Luís e Natal, as pancadas de chuva serão rápidas e o sol predomina na maior parte do dia. No sertão nordestino, o tempo será firme e ensolarado, com temperaturas que podem alcançar os 37 graus. No norte do país, a chuva permanece concentrada no Amazonas, Acre, em Rondônia, Roraima e no oeste do Pará. As precipitações podem ser fortes, mas de forma bastante pontual, podendo atingir algumas localidades, enquanto outras permanecem secas. As temperaturas máximas ficarão entre 29 e 30 graus, mantendo a sensação de tempo abafado. Além disso, a zona de convergência intertropical segue provocando chuvas no norte e litoral do Amapá. Gabriel, Alice, uma boa noite a todos. Obrigado, Marcelo, pelas suas informações. Até amanhã. O governo brasileiro pediu esforços redobrados contra a mudança climática após a passagem do furacão no arquipélago francês de Mayotte. O devastador ciclone que atingiu o arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, destaca a necessidade de os países redobrarem seus esforços na luta contra as mudanças climáticas, declarou nesta segunda-feira o governo brasileiro. Neste momento de tristeza, o Brasil conclama as nações parceiras a redobrarem os esforços de adaptação aos impactos da mudança do clima em reação à multiplicação de eventos naturais extremos, afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado. O ciclone Chido devastou Mayotte no domingo. As autoridades temem que várias centenas de pessoas tenham morrido em decorrência do ciclone, o pior a atingir o arquipélago em 90 anos. A França está mobilizando operações de avaliação e resgate em Mayotte, onde vivem pelo menos 320 mil pessoas, um terço delas em moradias precárias. Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao poder no ano passado, o Brasil, que abriga cerca de 60% da floresta amazônica, tem levantado a bandeira do combate à crise climática. A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira uma investigação sobre a suposta interferência externa nas eleições presidenciais da Romênia. A União Europeia anunciou nesta terça-feira uma investigação sobre o TikTok depois de acusações de que a Rússia utilizou a rede social para influenciar no resultado das eleições presidenciais da Romênia, que foram anuladas logo depois das denúncias. A Comissão Europeia abriu um procedimento por suposta infração da Lei de Serviços Digitais em relação com a obrigação da rede social de avaliar e mitigar adequadamente os riscos relacionados à integridade eleitoral. Ursula von der Leyen, líder do braço executivo do Bloco Europeu, afirmou que é preciso proteger as democracias de qualquer tipo de ingerência estrangeira. A Lei de Serviços Digitais obriga as grandes empresas tecnológicas a proteger os usuários europeus e reprimir o conteúdo ilegal. O candidato de extrema-direita Calin Georgescu foi eleito em primeiro turno nas presidenciais romenas de 24 de novembro, um resultado inesperado. Dias depois, o Tribunal Constitucional do país anulou o processo eleitoral, afirmando que foi marcado por múltiplas irregularidades e violações da legislação.
Os corpos de pelo menos 17 pessoas não identificadas foram encontrados em uma vala comum no sul da Síria, segundo informou a televisão controlada pelas novas autoridades do país. Os corpos de pelo menos 17 pessoas não identificadas foram encontrados em uma vala comum na província de Dera, no sul da Síria, segundo informou a televisão controlada pelas novas autoridades do país e o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Essa organização de ativistas com sede no Reino Unido detalhou que foram moradores da área que encontraram esses restos na chamada Fazenda Quaitiana, que durante os anos do conflito no país esteve sob o controle de uma milícia afiliada à inteligência aérea, os serviços secretos do regime de Bashar al-Assad. De acordo com o observatório, alguns dos corpos estão enterrados há mais de 10 anos. Membros da Defesa Civil da Síria, conhecidos como capacetes brancos, investigam a descoberta de vários corpos e restos humanos em uma estrada que leva ao aeroporto de Damasco. Segundo os capacetes brancos, 17 cadáveres e 24 sacos com restos humanos foram encontrados jogados ao lado de uma estrada que leva ao aeroporto internacional de Damasco e uma investigação foi iniciada para determinar as identidades dos corpos e as circunstâncias da morte. O governo de Assad caiu no dia 8 de dezembro após 12 dias de ofensiva iniciada por uma coalizão liderada pelo grupo islâmico HTS junto a outras facções apoiadas pela Turquia. A seguir, um trem de alta velocidade que liga Berlim e Paris começa a funcionar. E um cemitério de barcos abandonados no Panamá são perigo e oportunidade para o turismo. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. A Europa deu um grande passo nesta segunda-feira em direção ao objetivo de aumentar o transporte ferroviário de alta velocidade. Um trem de alta velocidade passa a conectar a partir desta segunda-feira Paris e Berlim, duas das grandes capitais da União Europeia, que busca desenvolver esse transporte mais sustentável diante da onipresença das conexões aéreas. A nova rota foi inaugurada com a saída de um primeiro trem de Paris no final da manhã, que deve chegar a Berlim no começo da noite. É uma conexão direta, sem estresse e boa para o meio ambiente. Só um passageiro consome 2 kg de gás carbônico em uma viagem como esta, comparada a 200 kg em uma viagem de avião. Então estamos muito satisfeitos porque não somente é um bom sinal para os dois países, para as duas grandes cidades de Berlim e Paris, mas também um forte sinal para o entendimento europeu. A conexão acontece com os ICE, os trens de alta velocidade alemães, e não os TGV franceses. Os trens também vão viajar até Estrasburgo, na França, assim como Karlsruhe e Frankfurt, na Alemanha. A União Europeia deseja dobrar o tráfego ferroviário de alta velocidade no continente até 2030 e triplicar até 2050 para cumprir os compromissos para combater as mudanças climáticas. Para atingir estes objetivos, o continente vai precisar enfrentar grandes projetos, como a padronização do sistema de sinalização. Um cemitério de barcos abandonados se estende pela costa do Panamá, o que em muitos casos é um perigo para o meio ambiente e a navegação, e em alguns é uma oportunidade para o turismo. Nas águas cristalinas das Ilhas de Areias Brancas, do arquipélago caribenho de Gunayala, uma enorme balsa enferrujada se destaca em cemitério de navios que ameaçam a navegação e o meio ambiente na costa do Panamá. Apesar disso, onde especialistas, habitantes locais e até mesmo as autoridades veem poluição em perigo, o mergulhador Jean Carlos Blanco vê uma oportunidade: criar recifes artificiais e promover o turismo. Com embarcações de metal. Com embarcações de metal, podemos transformar um problema em uma atração turística. Simplesmente pegamos a embarcação, extraímos todos os hidrocarbonetos, fazemos um tratamento, perfurações, buscamos um lugar específico em que podemos afundar a uma profundidade que esteja dentro dos níveis para o mergulho recreativo. Dessa forma, transformamos um problema em uma solução, uma atração e uma geração de renda para comunidades locais.
en una solución, un atractivo y un generador de ingresos para las comunidades locales. Blanco ressalta que os barcos de fibra de vidro precisam ser removidos, enquanto os de metal, quando cobertos com carbonato de cálcio, geram o substrato necessário para o crescimento do novo coral. Veleiros, catamarãs e até navios de carga, alguns que já afundaram, estão abandonados nas costas do Caribe e do Pacífico. Eles foram deixados assim após acidentes ou danos, cujo reparo é muito caro. Para Panamá é muito importante. Para o Panamá é muito importante que se resolva o problema destes barcos afundados, que temos problemas com isso em todo o país. De fato, estimamos que há mais de 70 barcos afundados a nível nacional. Este é um problema grave, porque causam contaminação. Se tem casco de fibra de vidro, precisamos tirá-los eventualmente para prevenir mais contaminação. Mas não é só isso, também representam um perigo para a navegação. Mas não só isso, também constituem um perigo para a navegação. É um inconveniente para o turismo, um risco para o meio ambiente, um perigo para a navegação. Contamina visualmente, contamina quimicamente, em todos os sentidos. Nos perguntamos, quem são os responsáveis de prevenir que este tipo de situação aconteça? Temos perguntado a todas as autoridades. Uma diz que é outra, que diz que é outra e que juntos não podem fazer, porque há outra autoridade que não permite. Conversando com amigos, à sombra de palmeiras em Titime, o indígena Fernando Fernandes, de 71 anos, diz temer que a balsa contenha petróleo e pede que ela seja retirada das águas cristalinas. A importância para mim de remover o barco é para prevenir que o petróleo vaze, antes que manche e danifique minhas pedras, meus recifes e mate peixes e lagostas que seriam prejudicados com o diesel, com a gasolina. Beneficente e perigoso ao mesmo tempo, hein? É verdade. Nós queremos avisar que durante essas 2 semanas não haverá Boa Tarde Mundo aqui na TV Mundial, por conta que o nosso âncora do telejornal e o nosso repórter aqui também do Jornal Mundial sofreu um pequeno acidente de moto e acabou machucando o pé. Então, durante essas 2 semanas ele não vai poder estar apresentando. Mas nós estaremos aqui com o JM para levar a notícia até você, até que ele se recupere, é claro, e voltar com as notícias da manhã e da tarde. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite. Boa noite, até quinta-feira. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.